Olá, boa tarde. Pouquinho atrasada, como já é de costume, porque eu saio de um atendimento e venho aqui para nossa live e aguardar um pouquinho vocês chegarem, né? Quero saber como estão, se estão preparados para olharmos um pouquinho as emoções, né? Como estão vocês? Deixa eu pôr esses óculos para poder enxergá-los melhor, né? Fiz a live na segunda-feira através do Instagram. Liginha, minha querida, Bianca, como vão? Fiz a live na segunda no Instagram, foi bem legal. E hoje estou aqui. Na semana passada fiz também no Instagram, ao invés de fazer aqui, até para sentir um pouco, né, como seria. E aqui estou. Oi, Juliette, Karen, Renata, Marília, fazia tempo que eu não te via, menina. Tá boa? Como estão vocês? Vão bem? Tereza, raio de luz é você. Gil, Simone, Guiomar, Gleice. Um beijo grande pra Juliana do Instagram, que é de Minas, né? Me cobrou que eu não dei beijo pra ela, então fica aqui o meu beijo, tá? Josilene, Ellen. Tô com a minha voz meio ruim, tô meio gripada, então vocês me perdoem. Mas vamos que vamos, tá? Bom, vocês podem ir colocando as perguntinhas que vocês querem que eu responda e eu vou abrir, como sempre digo pra vocês, pelo Face. As perguntas que as pessoas fizeram mais cedo, eu coloquei que teria live aqui e algumas pessoas já colocaram perguntas. Vocês colocam as perguntas e eu sempre peço para que vocês curtam as perguntas que já estão lá, né? De outras pessoas que tenham feito. Porque eu sempre lerei as perguntas que tiverem mais curtidas, porque aí eu vou entender que é desse tema que vocês querem falar, que a pergunta do outro casa muito com aquilo que está se passando dentro de você, tá bom? Vamos lá. Temos uma pergunta aqui da Jeane. Pamela, gostaria que você falasse sobre pessoas que têm mudanças de temperamento e humor com muita frequência e até que ponto isso pode prejudicar o convívio nas relações. Obrigada, te admiro muito. Jeane Pereira. Obrigada, querida. Beijo pra você. Acho que você faz uma pergunta muito legal, numa temática sobre instabilidade de humor, sobre oscilação de humor dentro do relacionamento. Bom, é óbvio que quando há esse sintoma e não é tratado, nós podemos negligenciar transtornos. A gente pode estar falando sobre a depressão, né? A gente pode falar sobre um transtorno de humor, a gente pode estar falando sobre transtornos de ansiedade, a gente pode estar falando também sobre transtornos de personalidade. Tem muita coisa que pode estar acontecendo e que está sendo negligenciada e que não está sendo tratado. Então, claro que contaria muito com a conscientização do indivíduo que tem esses sintomas, no sentido de perceber como isso está trazendo danos para ele mesmo e para os demais, e procurar uma ajuda, né? Uma ajuda, num primeiro momento, médica, para que se faça o diagnóstico, porque independente de qualquer questão comportamental que possa ser trabalhada, possa ser facilitada pelos demais, essa pessoa muitas vezes ela precisa de uma medicação, porque oscilação de humor é algo muito complicado em qualquer relacionamento e para a própria pessoa mesmo, né? Ela acaba tendo muito prejuízo, porque ela se torna intolerante à frustração, ela se torna frágil em diversas circunstâncias, se prejudica ali no trato geral com qualquer pessoa que seja. Então, é muito complicado. Inclusive, não que a gente esteja propriamente falando disso, mas eu tenho um vídeo, se você olhar no YouTube depois, você coloca assim, transtorno bipolar, põe transtorno bipolar de humor ou põe só bipolar Pamela Magalhães no YouTube, você vai ver, acho que eu tenho uns 2, 3 vídeos que eu falo sobre isso, e é muito legal a gente entender através desse vídeo
como uma patologia que não é tratada, ela pode trazer danos na relação. Então, primeiro ponto, a oscilação de humor, ela é muito complicada, não necessariamente uma pessoa que tem um transtorno, mas existem pessoas que elas mudam muito de temperamento, então, justamente por uma imaturidade, por uma dificuldade de lidar com as próprias questões internas, tem hora que ela tá de mau humor, tem hora que ela tá muito legal, tem hora que ela quer conversar, tem hora que ela não quer e tal. E isso vai enlouquecendo a pessoa que tá do lado, né? Então você começa a se relacionar com uma pessoa assim, você nunca sabe o que esperar, né? Você não sabe se você vai dormir com um príncipe e acordar com um sapo, ou se você vai esperar essa pessoa super feliz, ou aquilo que você fez vai agradar ou não vai agradar, e isso causa uma instabilidade gigante que eu acho que vai e bate de frente com um ponto que todo mundo quer, que é se sentir seguro, que é ter uma relação estável, né? Tudo que a gente quer é ter paz no relacionamento. E muitas vezes a gente começa a se relacionar com uma pessoa que tá o tempo inteiro brigando, que tá o tempo inteiro achando pelo em ovo, que você nunca sabe o que esperar, né? Tem hora que tá super legal e de repente vira uma tempestade. Vocês estavam super bem a semana passada e na semana já tá rompendo, na semana já não quer mais. Então, eu acho que quando a gente fala sobre essa oscilação de humor, primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que procurar uma ajuda para fazer um diagnóstico, para ver se a gente não tá aí negligenciando qualquer patologia, tá? Bom, em seguida tem a pergunta da... Deixa eu ver se é a Deusirene mesmo que a gente vai fazer ou se tem mais alguma aqui embaixo. Não, a que tem mais curtida é da Deusirene aqui. Ela fala, Pamela, você tem falado sempre sobre a permissão interna e sobre a maneira saudável de nos relacionarmos uns com os outros. Como podemos nos tornar pessoas saudáveis para os outros sem projetar nelas as nossas incoerências, carências e como nos acolher quando percebemos que não somos como gostaríamos que fôssemos? Grata pelo carinho conosco, beijos. Bom, primeiro que arrasou na pergunta, né? Assim, primeiro que você arrasou no tema, na forma que você escreveu, super clara, super limpa e um conteúdo hiper importante. Sim, eu falo super sobre a permissão interna, como você diz, e eu só vou conseguir, Deusirene, me relacionar bem com qualquer pessoa depois que eu conseguir me relacionar muito bem comigo. Enquanto eu não tiver consciência das minhas sombras, do que há aqui dentro e que precisa ser reparado, repaginado, olhado mais de perto, eu o tempo inteiro projetarei essas questões no outro. Ah, mas por que eu faço isso? Faço isso por uma questão de sobrevivência, por uma questão de inquietude natural. Tudo que fica mal elaborado dentro de mim se torna algo constante na minha percepção, porque eu não consigo ficar em paz enquanto eu tiver aqui dentro de mim elementos mal elaborados, situações pouco significadas, histórias mal resolvidas, minhas comigo, tá? Ah, mas eu tenho uma história mal resolvida com fulano, ah, mas um conflito que eu tive, ah, um término que não foi bem resolvido, ah, a perda de um ente querido, alguma coisa que aconteceu que eu não me perdoo, enfim, tudo isso, independente que possa haver alguém envolvido, sempre essas questões mal resolvidas será minhas comigo. Porque é claro que é muito legal se eu puder sentar e ter uma conversa com uma pessoa. Seria ótimo se eu conseguisse resgatar alguma pessoa ali do meu passado, sentar ali, puxar uma cadeira e esclarecer pontos e conseguir entender melhor porque aconteceu, porque foi assim, porque foi assado. Só que na vida nem sempre isso é possível e nem sempre os desfechos são tão lineares e do jeito que nós gostaríamos, né? Por mais que a gente quisesse muito. Tem gente, inclusive, que não tá nem mais na Terra, já tá em outra dimensão. E a gente ainda tem contas que a gente acredita que precise acertar com essas pessoas. Só que na impossibilidade disso, e mesmo que a pessoa esteja aqui, tá? Aqui perto, na casa do lado, ou no quarto do lado, que seja, eu preciso acertar estes pontos comigo. Eu falo que a partir do momento que eu tenho algum problema, né, que eu tenho alguma questão, esse problema é inteiramente meu e eu preciso abraçar isso com unhas, dentes e coração, enxergar de perto, alinhar esses pontos, entender aonde eu posso melhorar,
Por que será que isso aconteceu? Quais são os recursos que eu não dispunha? Quais recursos que eu disponho agora? Porque, de acordo com a tua pergunta, Deusirene, no momento que eu começo a lidar melhor com as minhas questões, que eu começo a ficar mais em paz comigo, que eu começo a entender melhor aquilo que mexe, aquilo que me desestrutura, o que me deixa triste, qual é a minha busca, o que eu tenho conseguido encontrar, como eu me posiciono, quais atitudes que eu deixo de ter, quais são os elementos, aqui quando eu entro em contato com o meu silêncio, quais são os elementos que são difíceis para que eu encare. Quando eu vou entendendo tudo isso, quando eu começo a costurar aqui com os meus botões, eu paro esse meu movimento projetivo. Porque a projeção sempre vai ser uma atitude natural de quando eu não consigo lidar e não consigo enxergar em mim muita coisa. Por isso que tem aquela história que quando alguém te incomoda muito, quando tem uma conduta de alguém que te incomoda demais, cuidado para não ficar enxergando isso como algo exclusivo do outro, mas traga para você o seu próprio incômodo como quem se questiona assim, né? Por que será que isso me perturba tanto? Por que será que isso me incomoda tanto? Por que será que eu penso tanto nisso? Porque muito possivelmente isso aconteça porque há alguma coisa nesta sombra que você enxerga no outro que é sua, né? Por isso que eu adoro aquela frase incrível que é: o que me incomoda no outro, eu corrijo em mim. Porque quando eu começo a parar o movimento projetivo e lidar com as minhas próprias questões, né? Poxa, isso no outro me incomoda. Aonde isso do outro tem em mim, na minha história, nos meus guardados, nos meus arquivos íntimos. E quando eu vou fazendo esse movimento, é como se eu conseguisse me desenvolver mais. Porque tem gente que passa uma vida inteira apontando nas outras pessoas e incomodada com o que o outro tem, porque o outro faz, porque é um absurdo, porque ele faz isso, porque ele faz aquilo e tal. Ao invés de fazer isso, vamos trazer para nós. Então a gente começa a melhorar o nosso relacionamento conosco. E aí é uma beleza, né? Porque aí, para se relacionar com as outras pessoas, as relações elas passam a ser muito mais saudáveis. Ela termina a pergunta dizendo: como nos acolher quando percebemos que não somos como gostaríamos que fôssemos? Primeiro que se eu sou de um jeito que eu não gosto, eu tenho que lembrar que eu tenho total autonomia sobre mim, que eu mando aqui na coisa toda, e que eu posso, na hora que eu bem entender, começar a efetivar mudanças no meu comportamento. Depende só da minha decisão, depende do meu impulso. Decido mudar, quero fazer melhor, por onde eu vou começar, né? Quais pontos que eu vou tratar, que eu vou traçar, qual é o meu propósito, o que não é legal em mim, porque a maioria fica ou se autoflagelando, né? Se criticando, ou dizendo ali, teoricamente, o que tem que fazer, o que poderia fazer, ou mesmo fica ali o tempo inteiro berrando e desabafando as suas insatisfações, ao invés de levantar e dar um jeito nisso. Isso depende da gente. Se você tá aí numa insatisfação, você mesmo que tá assistindo. Se você tem uma insatisfação na tua vida, se tem alguma coisa que você não gosta, se isso que tá acontecendo não te faz feliz, se isso que você percebe no teu trabalho, isso que você vê no teu corpo, isso que você vê no seu relacionamento, isso que aconteceu, te traz essa sensação ruim, se você se sente desgostoso, desgostosa por isso, tá aí a maior razão para você mexer, ajustar. Você sempre pode se reconfigurar. Você acha que o quê? Porque faz muito tempo? Você acha que você não tem recurso? Você não sabe nem por onde começar? Comece dizendo para si mesmo que você precisa mudar. Comece se convencendo que o poder da mudança do teu comportamento é todo seu e que a partir do momento que você fizer alguma coisa diferente do que você costuma fazer sempre, invariavelmente o sistema é obrigado a se reequilibrar. Então não tem jeito. Por mais que você ache, mas é pouca coisa. Nunca vai ser pouca coisa. Qualquer coisinha que você faça vai reverberar numa mudança. O problema é que você fica sempre parado reclamando, né? Apertando a mesma tecla
E sentindo algum tipo de alívio, porque, ah, não, mas eu tenho consciência do que está errado, porque eu sei o que está errado, porque eu sei o que tinha que melhorar. Só que nessa hora que você fala que você sabe que tem que melhorar, mas ao mesmo tempo você não faz nenhuma mudança, o sistema continua o mesmo. E as coisas vão se repetindo, e a vida vai passando, e a sua insatisfação ela vai aumentando, e seu sentimento de que não tá legal assim também potencializa. E isso justamente pode te deixar muito triste e te levar a uma patologia como a depressão. A depressão é quando a nossa insatisfação ela atinge um ápice, um clímax, e aí ela berra e se torna uma doença tão ruim, tão dolorida e tão difícil que tantos de nós passamos. Então, para que a gente não precise adoecer, vamos começar a lembrar que temos toda a autonomia que precisamos e que só temos que fazer algum movimentinho. Uma coisinha pouca. Não pense em coisa grande, porque às vezes a gente olha o rombo e fala assim, ai meu Deus, eu tenho que fazer muita coisa. Não pense em coisa grande, pense em coisa pequena, porque é fazendo pequenos movimentos que você vai se apropriando dessa força, vai confiando, vai adquirindo essa autoconfiança que é importante, e aí quando você vê, né, você começou de pouquinho, ó, vira uma roda que vai te levando em lugares que você nem imaginava que poderia chegar, tá? Vamos lá, eu vou ler mais uma perguntinha aqui só. Pamela, bom dia. Fala um pouco sobre como desconstruir uma idealização que a própria pessoa demonstrou, porém com o tempo ficou claro que o príncipe na verdade era um sapo. Beijos. Bianca, obrigada pela sua pergunta. A idealização ela faz parte de vários processos de elo, né? Dos encontros. Eu falo que a gente, por exemplo, quando a gente encontra qualquer pessoa, né? Se a gente encontra uma amiga ou se a gente encontra uma pessoa que a gente vai se relacionar amorosamente, num primeiro momento tem-se esse processo de idealização, claro que sim. Porque quando eu te encontro, eu te vejo com meus próprios olhos, que são as janelas do meu universo. Então, ao olhar para você, naturalmente, eu faço uma projeção de uma idealização que eu tenha de acordo com os estímulos que eu te percebo. Então, aos poucos que eu vou te conhecendo, eu vou convidando, né? Deixa eu limpar aqui que ficou embaçado. Então, aos poucos que eu vou te conhecendo, eu vou te convidando para o meu universo sendo convidado para o seu, e aí eu vou te percebendo e a gente começa a fazer essa diferenciação, né? Eu começo a perceber que, mas essa pessoa é assim, é assado, mas eu pensei que ela era assim, mas olha como ela lida, tal. Você vai se apresentando como um legítimo, né, ser. Então, o nosso processo de idealização ele vai naturalmente se desfazendo conforme eu percebo que esta pessoa, ela é uma pessoa que eu não conhecia e que eu estou conhecendo. Mas é a coisa mais comum da vida, né? Quando qualquer coisa que a gente vai, vou num show, vou num cinema, vou numa consulta médica, a gente idealiza, né? Tem minha palestra sábado agora, eu tenho certeza que as pessoas estão idealizando uma coisa, tal, papapá. Só que na hora que a gente vive esta coisa, de fato, que a gente vai enxergando essa outra pessoa, a gente vai percebendo do que de fato estamos falando. Então, quando você fala sobre como desconstruir a idealização, eu acho que o principal é a gente sempre se atentar se estamos olhando aquela pessoa, aquela situação, como realmente ela é, o que ela apresenta, o que ela tem, ou se nós estamos o tempo inteiro trazendo aquilo que gostaríamos que fosse. Digo isso porque tem muita gente, não sei se é o seu caso, mas que, por exemplo, vive um relacionamento, mas não está olhando para esta pessoa. Ela está empenhada no plano que ela tem, naquilo que ela gostaria. Eu digo que tem algumas pessoas que vêm com uns moldes prontos, sabe? Já tem aquilo tudo pronto. Aí, por acaso, tem uma pessoinha ali que ela vai lá e vai encaixando para ver se vai e tal, e aí encaixa e sem perceber, ela tá o tempo inteiro forçando para que essa pessoa caiba nesse molde. Algumas pessoas, muitas vezes essa pessoa pode caber, em outros momentos a pessoa pode não caber, e aí começa a dar umas quebras nesse molde, né?
E aí a gente é obrigado a descartar este molde, perceber o que temos ali e construir uma vida juntos de acordo com essa interação e não num movimento tão egoísta. E nem sempre esse egoísmo, ele é proposital. Ele vem às vezes com um mecanismo de defesa, né? Essa pessoa já tem certeza que o certo é assim, tem que acontecer assim, o plano deve ser desta forma e o outro tem que se encaixar neste lugar. E nessa você não enxerga esse outro, né? Você não tá vendo se essa pessoa tá feliz, tá triste, tá gostando, não tá gostando, qual é a razão dela, qual é a essência dela, quais são os sonhos dela. Você tá lá mais preocupado que ela se encaixe no seu sonho do que perceber com quem estamos falando, quem é aquela verdadeira pessoa. E, gente, isso é muito normal. Isso não é pouco, isso é muito normal. É muito normal que a gente tenha tanta vontade de algumas coisas. Por exemplo, ai, né, eu tenho vontade de namorar, tenho vontade de casar, tenho vontade de ter um filho. E aí, quando você tá interagindo com aquela pessoa, você não tá nem enxergando se ela quer ou se ela não quer. Você tá na linha de que, ah, não, agora é momento disso, agora é momento daquilo, tem que ser assim. Por que que você não quer? Por que que você não faz? Por que que você não tem iniciativa? Tal. Então, as nossas cobranças, muitas vezes, na relação e os conflitos que nós geramos acontecem pela dificuldade da gente enxergar este outro. Eu digo isso porque eu acho que um dos maiores reflexos de maturidade é quando eu percebo a pessoa que se relaciona comigo na sua totalidade. Mas o que você quer dizer, Pamela, com totalidade? Quando eu percebo que essa pessoa tem desejos, tem limitações, tem virtudes que não necessariamente são exatamente como eu gostaria e como eu tenho, mas como o jeito dela, como ela funciona. Então, tem momentos do relacionamento que são muito delicados e são difíceis também, que a gente tem que perceber que talvez algumas coisas que a gente deseje, algumas coisas que a gente queira, não serão possíveis justamente porque aquela pessoa dispõe de recursos e limitações que não alcançam. É muito difícil isso. É muito difícil. Porque a gente quer, né? Mas eu quero, mas eu quero que seja assim, porque tem que ser, porque a gente se ama, porque a gente se gosta. Gente, eu sei que não é muito romântico o que eu vou falar, tá? Mas é real. Uma relação, ela não sobrevive só de amor, tá? Não sobrevive só de amor. Às vezes, alguém te ama muito. Às vezes você ama muito uma pessoa. Mas há uma incompatibilidade imensa de recursos, de possibilidades, de sonhos, de objetivos, de maneira de tratar, de valores intrínsecos. E a gente tem que computar isso, a gente tem que considerar. Não adianta muitas vezes ficar forçando que um relacionamento aconteça ou que algo seja como nós queremos, quando a outra parte não consegue, não alcança, não consegue, não tem capacidade de fazer aquilo da forma que você gostaria, que você merece, enfim. Então, há incompatibilidades relacionais que são muito maiores do que essa questão de gostar, tá? De gostar, de amar. Tem pessoas que vão sim te amar muito do jeito delas, mas não necessariamente o jeito que elas têm de amar seja o jeito que você gostaria, que você se sente amado, que você precisa, que você entende como salutar, tá bom? Isso é importante, porque eu vejo muita gente em relacionamentos limítrofes, medíocres, restritivos, abusivos, dizendo pra mim assim, mas Pamela, eu tenho certeza que ele me ama, eu tenho absoluta certeza que ela me ama, mas tá ali, sofrendo o diabo, né? Porque não basta só essa questão do amor. Ah, mas ele fala que me ama. Gente, tem um monte de gente que fala que ama e tá traindo horrores, tá? Tem um monte de gente que fala que ama e tá agredindo verbalmente e tá agredindo fisicamente. Então não basta falar que ama. Nós precisamos entender se essa forma de amar dessa pessoa é saudável para nós. É aquilo que entendemos que nos faça bem, é construtiva, é agregadora, soma, alimenta.
faz com que a gente se sinta em paz. Se não for assim, temos sim que repensar e questionar o quanto vale continuar e se manter nesse relacionamento. Tá bom? Amor é fundamental, mas não sozinho para uma relação funcionar. Preciso de amor e preciso de compatibilidade diante daquilo que me é valioso e que me importa e que me faça bem. Combinado? Notou isso? Então, coloque em prática, tá? Bom, vamos pra cá, pra vocês. Olha, a partir da outra quarta-feira, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tentar colocar 2 celulares. Um eu vou transmitir direto pro Instagram, o outro eu vou transmitir direto pra cá. Quem sabe funciona, né? Assim eu consigo falar com vocês ao mesmo tempo e não fica essa história de que faz no Instagram, faz no Facebook, você não faz no Instagram, você faz no Facebook, sem brigas. Aí depois, quando eu tiver uma estrutura um pouco melhor, eu coloco pro YouTube também, direto, tá? Mas aí são outros 500, aí já é muito difícil, porque eu já não sou boa nisso aqui, né? Sou velhinha pra essas coisas e tô fazendo o possível para transmitir para vocês. Vamos ver o que vocês estão falando. Bom, primeiro, boa tarde, né? Para quem chegou agora, para quem já tá aqui. Eu dei uns ois no começo. Para quem não me conhece, sou Pamela Magalhães, sou psicóloga, atrevida, porque faço essas lives aqui falando de relacionamento para vocês, tentando iluminar. Sempre falo que eu não sou dona da verdade. Falo um monte de coisa que faz sentido e falo muita coisa que não faz sentido para você, mas faz para mim. Então, a minha ideia é sempre falar coisas que possam ajudá-los, né? Que possa iluminar um pouco. Porque eu também estou nas minhas buscas, eu também tenho as minhas incertezas, as minhas inseguranças, também estou aprendendo como você, né? Então, em nenhum momento aqui eu estou como dona da verdade. Eu estou só como uma ferramenta, né? Para tentar aprimorar um pouco, ajudar um pouco a aprimorar vocês e também engasguei. E também estou aprendendo com todo esse processo, tá bom? Bom, vamos lá. Faz uns 8 meses... Ixi, Maria, cuidado só quando vocês perguntam, porque aí eu não consigo, não tenho tempo de ler aqui. Vamos ver aqui que vocês estão perguntando. Como acolher sentimentos e emoções negativas, como raiva, tristeza, mágoa, culpa, etc. Interpretar e tomar decisões e ações boas para si. Adorei a tua pergunta, Alina. Que pergunta boa. Você sabe que eu não sei se é exatamente o que você que me perguntou, mas é que a gente lê aquela história, né? Eu leio as perguntas que vocês fazem com o meu íntimo. Então, muitas vezes a pergunta de vocês acorda em outra questão que eu acho que é super válida trazer. Então, assim, as emoções negativas, gente, raiva, você sente raiva nesse momento? Tristeza? Tédio? Ansiedade? Tensão? Todos esses sentimentos mais negativos, esses sentimentos muitas vezes estigmatizados, a gente tem a sensação de que não temos que senti-los, né? Não temos que sentir, ai meu Deus, sentimento ruim tem que ficar longe de mim, ai não quero entrar em contato, tá se matando aqui dentro, né? E tá lá, sorrindo, né? Entendendo que tem que estar pra vida e tal. Então assim, gente, primeiro que eu acho que nós temos que aceitar que as emoções negativas existam, porque elas estão aí. A gente não tem como evitar o sentimento de raiva, ele acontece, ele veio. Né? Tô com raiva, vou fazer o quê? Ai, meu Deus, né? Não tem um filtro pra isso. Tá com raiva, tá com raiva. Tá triste, tá triste. Então, assim, respeitar essas emoções negativas. Não tô legal hoje. Não tô legal, quero ficar quietinha, quero ficar no meu íntimo, quero chorar um monte. Quero dar berros quando eu estiver no meu quarto, né? Quero pôr um fone, ouvir música e sumir por um tempo. Se isso não for pra se tornar um padrão comportamental, maravilha, eu acho que a gente tem que sim viver essas emoções, porque essas emoções, se elas são despertadas aqui dentro, elas precisam ter alguma vazão, né? A gente não pode ficar oprimindo, escondendo, com vergonha, ai que feio, porque nas redes sociais só se mostra o lindo. Gente, rede social, não tira por base o que você vê na rede social,
como a ordem da sua vida, tá? As pessoas não ficam postando emoções negativas nas redes sociais, ou mesmo postam só em alguns momentos para ver se elas obtêm atenção e tal. Mas isso não quer dizer que você não possa viver isso no seu íntimo e deva viver, tá? Então, tá com raiva, tá triste, tá mal, tá tenso. Eu acho que quanto mais a gente conseguir dar um lugar para isso, quanto mais a gente se permitir e parar, inclusive você mesmo, que fica o tempo inteiro incomodado quando alguém se sente assim, que é até natural, né? Quando uma pessoa tá mal, a gente sem perceber vira e fala assim: ai, não fica assim. Você é tão legal. Você é tão linda. Ah, não chora. A gente já faz um movimento de não chora, não fica mal, não fica triste. Ai, bola pra frente. Eu acho que, claro, é super importante que a gente entusiasme as pessoas, né? Olha, quero ver você bem. Mas também saber acolher a dor é muito importante. Por isso que a pergunta dela eu achei incrível. Porque, sim, eu acho que acolher a dor não é alimentar. Gente, uma coisa é respeitar a nossa dor, vivendo essa dor no momento que acontece. Outra coisa é a gente potencializar essa dor e, assim, começar a gostar de viver o negativo. Né? Começar a alimentar isso. Não é alimentar, mas é dar vazão, tá? São duas coisas distintas. Então, você tá com vontade de chorar agora? Chora. Chora. Dá uma desabafada. Deixa essa emoção fluir. Tá mal, tá triste, tá com raiva. Deixa essa emoção vir, fale sobre, né? Desabafe, joga pra fora. Não fica oprimindo, que isso não faz bem pra você. Né? Agora, vamos sempre tentar conversar consigo mesmo, né? Por que será que eu tô sentindo isso? Como será que eu posso melhorar? O que eu posso fazer por mim? Poxa, eu tô com raiva por isso, por aquilo. Isso é super terapêutico, tá? Independente de você fazer uma psicoterapia, independente de você ler um livro, independente de você ir ao médico. O fato de você olhar o sentimento, reconhecer que ele existe, dar vazão a ele, sem ferir ninguém, sem descontar em ninguém, mas no seu íntimo, né? Ali no seu canto. Isso é super bom e eu sempre vou ser favorável e sempre vou fazer votos de que você permita que as suas emoções negativas, elas também tenham algum lugar, elas também tenham algum espaço, justamente para você conseguir elaborá-las, né? Eu não tenho como conseguir organizar uma emoção se eu não entrar em contato com ela, tá bom? Pamela, fala sobre o agressor passivo, abuso psicológico, como sair do ciclo de agressão e manipulação. Eu sei tudo que eu mereço, mas estou sempre em um relacionamento abusivo. Por quê? Olha, uma coisa é eu achar que eu sei que eu mereço. Uma coisa é eu acreditar que eu posso e fazer jus ao meu merecimento. O agressor passivo é um cara, quando eu falo, gente, pode ser mulher, tá? Não é? Quando eu falo cara, às vezes as pessoas me escrevem, ai, você fala. Não, eu tô falando só como exemplo, tá? Então, o agressor passivo é uma pessoa que ela não necessariamente grite, ela não necessariamente te agrida fisicamente, ela não necessariamente fale diretamente palavras e pontos ou faça movimentos que sejam escancaradamente agressivos. O agressivo passivo, ele age de uma forma estratégica, sem barulho e sem manchar as próprias mãos. Ele age de uma forma que ele te abala psicologicamente, porque ele faz a tortura emocional através dos jogos emocionais. Ele sabe exatamente como você funciona. São pessoas estratégicas, ardilosas, manipuladoras, sempre inteligentes, que percebem quais são os seus pontos fracos, como abalar a sua estrutura intrapsíquica. Então, o que ele faz? Por exemplo, se ele percebe que você gosta de carinho, ele para de te tocar. Se ele percebe que sexo é importante para você, ele não te procura para fazer amor. Se ele sabe que conversar é algo que te faz bem, ele para de conversar com você.
Se ele sabe que você gosta de ser reconhecido, que você gosta de um elogio, ele para de fazer isso. Ele vai evitando comportamentos, vai restringindo atitudes e vai fazendo escolhas que ele sabe que de alguma forma vai te ferir. Se ele sabe que datas importantes são coisas valiosas na tua vida, ele para de lembrar destas datas, por acaso. Se ele sabe que você gosta que ele te mande mensagens durante o dia, que ele te ligue de vez em quando, ele para de fazer. Ele faz um movimento perverso, ele vai te ferindo, restringindo comportamentos ou tendo atitudes que são, claro, viabilizadas, é claro que ele pode ter, mas que na prática ele acaba te machucando. O agressor passivo, como se diz, ele faz com que você enlouqueça, ele faz com que você perca as estribeiras, para que quem esteja de fora perceba que o descontrolado, a descontrolada, o louco da história seja você. Tem uma cena típica do agressor pacífico e tem uma frase também muito comum que eles falam, que é mais ou menos assim: ele vai se posicionando, fazendo caras e bocas, né? Fica mudo, faz aqueles silêncios ensurdecedores, né? Sabe exatamente como te tocar, como te machucar. E num dado momento ele vira pra você, na hora que você tá estourada, né? Na hora que você tá super nervosa, tal, ele vira pra você e fala assim: "Nossa, mas como você é descontrolada, como você é louca. Você tem algum problema? Por que você tá tão nervosa? Não te fiz nada, nem toquei em você." Isso é uma frase muito conhecida do agressor passivo, porque ele sabe exatamente como te tirar do prumo. Eu costumo dizer que nós temos que tomar muito cuidado com as pessoas que de fato nos conheçam, com as pessoas que estejam muito próximas a nós, porque ao mesmo tempo que elas podem sim viabilizar a nossa felicidade e podem contribuir para que nos sintamos mais felizes, elas podem também, justamente por terem muitas informações sobre nós e por nos conhecerem melhor do que ninguém, usarem todos esses recursos para pontuarem e causarem situações que deflagrem questões íntimas, fazendo com que nos sintamos vulneráveis. Então é muito comum que um agressor passivo, justamente por nos conhecer muito bem, ele saiba de forma estratégica e ardilosa como se posicionar para nos desestabilizar. Ele não precisa bater, ele não precisa xingar, ele não precisa fazer diretamente, de uma forma factível, com que essa agressão aconteça. Mas ele vai saber a palavrinha que deve usar, o jeito que vai se posicionar. Por exemplo, o agressivo passivo, ele pode se ausentar de um evento que é importante para você, deixar de fazer alguma coisa, sair antes, ter um gesto, uma expressão. Ah, mas eu não fiz nada, mas ele não fez nada. Pois é, porque não tem som muitas vezes, porque não tocou na maioria das vezes, mas sabe exatamente como fazer para te violentar, talvez de uma forma muito mais intensa do que um tapa na cara, uma porrada que fosse no esôfago, tá? Eu, na minha opinião, assim, na minha experiência clínica, eu acho que a agressividade passiva, ela é, com certeza, na minha opinião, né? Ela é uma das piores agressões, né? O agressor passivo, inclusive, ele pode manipular toda uma situação, ele pode mobilizar uma outra pessoa através de uma campanha que ele faça ali, né? Do seu jeitinho. E aí esta terceira pessoa acaba te agredindo, né? Acaba fazendo alguma coisa para você, manchando as mãos, mas ela foi completamente contaminada e envenenada por esse agressor passivo, tá? Só que ele não aparece no cenário, porque normalmente aparece aquele que grita,
né? Mas as influências que são startadas pelo agressor passivo, na maioria das vezes elas não aparecem, tá? Então que a gente fique bem atento com os agressores passivos, que são muitos e agem nesse silêncio da estratégia, tá? E são, na minha opinião, os mais perigosos. Quem faz muito barulho, tá? Quem já vai lá, já grita, já quer bater e tal. Claro que é muito ruim, mas não é o mais perigoso, tá? O mais perigoso é o que faz a tramóia, né? É aquele que sabe exatamente como se posicionar, como fazer, que é aquele manipulador nato, que vai conduzindo as situações para que haja um sofrimento absurdo da vítima que ele já selecionou, tá bom? Que ele já escolheu. Que mais temos por aqui? Pamela, você pode falar de ciúme? Eu sou ciumenta, controladora. Passou aqui, não consegui ver tudo. Bom, quando eu falo de ciúme, eu acho que eu sempre bato na mesma tecla, né? Eu acho que o ciúme, primeiro, é um sentimento natural. Nós temos ciúme de tudo que a gente acredita que seja importante para nós, de tudo aquilo que gostamos. Então, ter um sentimento ali de, ai meu Deus, de medo dessa perda de algo que não seja especial, é uma coisa super natural. O problema é quando eu entendo que eu não posso perder isso de nenhuma forma, e por ter uma insegurança a respeito da minha possibilidade de me apropriar daquilo que eu tenho, eu fico persecutório, fico muito inseguro e acho que essa outra pessoa, que essa outra coisa tenha que ser uma extensão minha, e aí eu fico completamente possessivo e acho que essa pessoa deve sempre satisfações para mim para me dar uma segurança. Quer dizer, eu acho que a segurança tem que vir do outro, né? Que ele não vai me abandonar, que ele vai estar comigo, que ele não vai me deixar na mão. E eu fico o tempo inteiro achando que essa segurança é o outro que tem que me dar. Então é ele que tem que me dar satisfação, mandar foto, dizer onde tá, usar a roupa que eu gostaria, andar com as pessoas que eu quero, não quero que ande com fulano, não quero que fale com Beltrano, não quero que faça isso, não quero que faça assado. Então assim, eu me sinto no direito de condicionar e conduzir a vida do outro, que é da sua própria individualidade. Então, esse reflexo do ciúme, ele vai se tornando patológico ao passo que eu vou abdicando da minha própria vida, entendendo que o outro é tão importante para mim que ele passa a ser a minha maior preocupação. Então, eu estou o tempo inteiro ali olhando, né, observando, hiperanalítica, vigilante do universo do outro, querendo que este outro seja de um jeito que eu acho que eu tenho controle, e na ilusão de que eu vou conseguir controlá-lo, né, que eu vou conseguir colocá-lo na redoma que eu entendo que é o ideal, e isso vai gerando desgaste, sufocamento e sofrimento desta outra pessoa e meu também, porque o ciumento, ele vai, sem perceber, ele tira a concentração fundamental na própria vida e vai concentrando na vida do outro, como quem entende que quanto mais o outro tiver sob controle, mais paz ele terá. Quando, na verdade, a paz não vem do comportamento que o outro tenha, mas a paz vem daqui de dentro, né? Da minha certeza que eu não preciso deste outro, que ele está comigo porque ele quer, né? Porque eu quero. A vida é dele, o que ele faz da vida dele particular cabe a ele mesmo. E se caso algo que ele faça reverbere de uma forma negativa para mim, me machuque, eu não goste, eu deixo de estar com este outro. Nós não somos obrigados a estarmos com as pessoas, né, que nos relacionamos. Enquanto for legal, enquanto for saudável, legal, permanecemos. Não foi saudável, não é legal, deixo de estar, me afasto. Então o ciúme, eu acho que ele vem de uma ilusão de que eu preciso deste outro, né, que eu dependo deste outro e que a minha felicidade está concentrada nesta outra pessoa. Não. A relação é gostosa? É legal? Faça com que ela continue sendo assim, né? Confie em si, faça a relação ser leve. Senão esse teu medo de perder, que faz você ficar nessa hipervigilância, você fica chato e tal, ninguém te aguenta, é justamente ela que vai fazer com que o outro não suporte, não aguente e uma hora exploda. E aí a relação vai pro buraco, tá?
Bom, meus amores, eu vou parando por aqui, porque já deu meu horário. Eu quero dizer pra vocês que esse sábado tem palestra minha em Santo André, né, no ABC Paulista, se você estiver em São Paulo, região e tal. As vagas estão quase acabando, ainda tem um pouquinho, mas a sala já tá quase fechada, o limite, mas ainda dá. Então, se vocês quiserem, vocês mandem um WhatsApp para a Carla, que é da minha assessoria. O número é 11 94358 0692. Esse é o WhatsApp, deixa eu ver se eu não falei errado. É isso mesmo, ó, 11 94358 0692. Esse é o WhatsApp da minha assessora. Você pode mandar uma mensagenzinha para ela, querendo mais informações da palestra e garantindo a sua vaga. Nesse sábado vamos falar do amor próprio, um reencontro com o amor da sua vida, uma experiência muito gostosa. Bom, estou aqui toda quarta-feira, meio-dia. Quarta-feira que vem, então, farei também com outro celular para transmitir direto para o Instagram. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, tá? Entra lá no YouTube, Pamela Magalhães Psicóloga, se inscreva no canal para você receber sempre todos os vídeos e novidades. No Instagram, se você não me segue, é @psipamela, @psipamela. Que mais? Toda quinta-feira, meu quadro Entre Nós ao vivo na Rede Vida, 8h30 da noite, a partir das 8h30, 8h40 por aí. Assistam. Ontem teve ao vivo meu com um quadro repaginado. Eu tenho um quadro na Gazeta no programa Mulheres, que se chama Mulheres Resolvidas. Esse quadro é com meu comando. A gente vai sempre escutar histórias de mulheres bem resolvidas que possam inspirar outras mulheres, tá? A gente falou ontem a história da Isabel, que foi traída no seu casamento de 32 anos e a partir daí ela teve 32 experiências com 32 homens para cada ano que ela foi traída pelo parceiro. Então foi uma matéria muito legal, daqui a pouquinho estará no meu canal do YouTube, eu acho que vocês vão gostar bastante da matéria. Quem não assistiu ontem na Gazeta no Mulheres, tá? Então quinzenalmente eu tenho esse quadro. E sempre passará às terças na Gazeta, que começa a minha participação em torno de umas 4h30, 4h30 da tarde, de terça-feira, tá? Bom, meus amores, é isso. Quarta-feira que vem nos vemos. Para quem me manda perguntas por e-mail, direct, perguntas, eu não consigo responder porque são milhares, por isso que eu atendo aqui no consultório direto, faço as lives para vocês e tento ao máximo trazer essas questões que eu vejo que vocês me mandam, tá? Eu tô sempre escutando, depois eu vou ler com calma aqui. Manda um beijo para Noelle e para a equipe do SES Senat Guarulhos que estão te assistindo. Equipe SES Senat Guarulhos. O trabalho de vocês é maravilhoso. Eu tenho muito orgulho de acompanhar. Conheço vocês, alguns eu já vi algumas vezes, outros eu conheço através do que o Carlos me conta. E vocês são demais. Que bom ter um time de alma boa, de coração limpo, de verdade. Parabéns. Meu beijo e a minha admiração por vocês, tá bom? Beijo para todos aqui. Depois eu vou ler com calma, tá? E vou internalizar essas perguntas, elas são maravilhosas para eu fazer os meus textos, para que eu faça outras lives, essas questões ficam aqui dentro de mim, eu considero muito e eu talvez não consiga responder para todos, porque é muito difícil, mas saibam que eu leio tudo isso e quando eu falo, a gente está conseguindo ajudar mais pessoas ainda, tá bom? Beijo, fui!